No vídeo de hoje nós iremos finalizar a parábola do rico e do Lázaro e vamos compreender hoje o que realmente Jesus quis dizer com essa parábola. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós iremos analisar agora a aplicação desta parábola, o que realmente Jesus quis ensinar àqueles fariseus e também aos seus discípulos, os publicanos, todos que estavam ali perto de Jesus, o que Jesus queria passar como uma lição moral para aquelas pessoas. Então você que talvez caiu de paraquedas nesse canal, você que gosta aí de contexto bíblico, esse canal ele preza pelo análise das escrituras dentro do seu contexto, independentemente de religião, mas a nossa responsabilidade aqui é poder analisar todos os textos possíveis dentro do contexto. Analisar o que o texto diz, às vezes há uma necessidade de ir para os originais do grego, do hebraico, né? E hoje nós iremos analisar então novamente Lucas 16, a partir do verso 19, que conta a parábola do rico e do Lázaro, né? Nós já vimos nos vídeos anteriores, nós fizemos um vídeo interpretando literalmente essa parábola. Há uma enorme incoerência, há muitas barreiras quando nós, e absurdos também, quando nós tentamos interpretar literalmente. E aí depois nós gravamos outro vídeo interpretando ela simbolicamente, como é de fato simbólico e a forma correta de interpretar, e você vê que tem muito mais coerência. E hoje então nós iremos ler para vocês aqui algumas citações e procurar extrair do texto aqui o que realmente Jesus quis dizer, tá bom? Então, nós vimos lá no contexto, no capítulo 15, verso 1 e 2, que é o contexto dessa sequência de parábolas, que Jesus estava contando essa parábola para publicanos, para pecadores, para fariseus, para escribas, e também estava presente os discípulos. Então veja aqui algumas citações interessantes que vai nos ajudar a dar o checkmate, né? A compreender de uma vez por todas essa parábola do rico Lázaro, que é a parábola que traz, digamos assim, é a parábola que dá mais contestamento, que traz mais confusão a respeito das pessoas querer provar somente por uma parábola a questão da imortalidade da alma, não respeitando o contexto geral da Bíblia. Então veja o que diz essa citação. Acompanha comigo aí na tela. Entre as multidões que o rodeavam, ou seja, que rodeava Jesus, haviam sacerdotes e rabinos, escribas e anciãos, herodianos e maiorais, amantes do mundo, beatos, ambiciosos, que desejavam, antes de tudo, achar alguma acusação contra ele, ou seja, contra Jesus. Espias seguiam-lhes os passos, dia a dia, para apanhá-lo na alguma palavra que lhe causasse a condenação e fizesse silenciar para sempre aquele que parecia atrair a si o mundo todo. O Salvador compreendia o caráter desses homens e apresentava a verdade de maneira tal que nada podia achar que lhes desse ensejo de levar seu caso perante o sinédrio. Em parábolas, ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições. E, em linguagem figurada,
vestia a verdade de tão penetrante caráter que, se as mesmas fossem apresentadas como acusações diretas, não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Impressionante. Percebeu aí a citação? Entendeu por que Jesus contou em parábolas? Para ensinar princípios morais, para não ter contestamento. Então Jesus contava histórias. Tinha histórias fictícias, mas tinha histórias reais também, que Jesus fazia comparações. Quando Jesus via alguma situação, né? Alguma coisa que estava acontecendo ao seu redor, como a parábola das 10 virgens, por exemplo, estava acontecendo um cortejo ali do casamento, Jesus contou ali, ele contemplando aquele fato que estava acontecendo, e Jesus conta ali uma parábola em cima daquele caso que estava acontecendo. Interessante, né? Eu vou ler mais uma citação aqui para nós entender, para a gente fazer o fechamento dessa parábola. Nesta parábola, ou seja, a parábola do rico e Lázaro, né? Cristo se acerca do povo em seu próprio terreno. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões pré-concebidas. E é aquilo que nós comentamos no vídeo anterior. Então Jesus pegava aquilo que aquilo que os fariseus tinham conhecimento, que tinha um hábito, que tinha os costumes, eles tinham seus costumes, então Jesus pegava isso que eles conheciam muito bem para levar para o desconhecido, para ensinar uma nova verdade, para ensinar um princípio moral do reino de Deus. Então Jesus pegava aquilo que ele conhecia, por isso que Jesus, na parábola, Jesus fala sobre o seio de Abraão, né? Por isso que Jesus falou sobre o inferno, sobre o tormento, porque era uma coisa mística, era uma coisa que os judeus eles entendiam desta forma, muitas das coisas, né? Eu não vou me aprofundar nesse ponto, mas só para você entender por que Jesus usou na parábola do rico e Lázaro esses termos, né? Sobre o inferno, o seio de Abraão, enfim. Eu vou ler outra citação aqui também interessante para podermos compreender melhor essa questão da parábola do rico e do Lázaro. O Senhor fizera dos judeus depositários da verdade sagrada. Nomeou-os mordomos de sua graça. Deu-lhes todas as vantagens temporais e espirituais. Encarregou-os de partilhar estas bênçãos. Uma instrução especial fora-lhes dada concernente ao tratamento de irmãos empobrecidos, dos estrangeiros dentro de suas portas e dos pobres entre estes. Não deveriam procurar ganhar tudo para o próprio, não deveriam ganhar tudo para o proveito próprio. Antes deveriam lembrar-se dos necessitados e repartir com eles. E Deus prometeu abençoá-los de acordo com as obras de amor e misericórdia. Como o rico, porém, não estendiam a mão auxiliadora para aliviar as necessidades temporais e espirituais da humanidade sofredora. Permitia-lhes comer das migalhas, assim como está na parábola. Mas ele poderia fazer muito por ele e não o fez. Cheios de orgulho, consideravam-se o povo escolhido e favorecido de Deus. Contudo, não servia nem adorava a Deus. Depositavam confiança na circunstância
de serem filhos de Abraão. Somos descendentes de Abraão, João 8,33, diziam com altivez. Ao chegar à crise, foi revelado que se tinham divorciado de Deus e confiado em Abraão como se fosse Deus. Rapaz, que citação! Não, aqui fechou o contexto dessa parábola. Olha, se os vídeos anteriores que nós fizemos você não compreendeu, eu acho que aqui fechou com chave de ouro. Você entendeu por que Jesus comparou os fariseus como o rico da parábola? Você entendeu como que Jesus comparou o mendigo, o Lázaro, o pobre, como o publicano, como os pecadores, como os marginalizados, como os gentios? Ficou muito claro. Muito claro. Eu acho que você não terá mais dúvida quando você lê a parábola do rico e Lázaro. Não tem absolutamente nada a ver com essa questão da imortalidade da alma. Quando a pessoa morre, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu. A parábola não está dizendo isso. De forma nenhuma. Esse não é o assunto da parábola. Eu vou ler mais uma citação, mas aqui seria suficiente. Mas para a gente fechar o contexto de hoje, olha, e não se esqueça de deixar o seu like. Deixa seu like, apoia aí o canal, se inscreva, compartilha aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Vamos fazer com que esse vídeo aí roda para tudo quanto é lado aí. Aqui é muito legal, nós vamos compreender muito, não só essas parábolas, outras parábolas, outros textos. Vai ser esse maravilhoso. Mas eu quero pegar mais uma citação, que eu acho assim muito interessante também. Mas aqui já fechou. Aqui já fez o resumo, já fez a interpretação corretíssima dessa parábola. Então, veja só, eu vou ler duas citações aqui num comentário bíblico, que assim, mas aquele comentário que eu li anterior é espetacular, é uma coisa assim, contexto bíblico, eu vou te falar, é impressionante, que Deus seja louvado, né, que Deus, porque é Deus que nos ajuda a interpretar o texto, meus irmãos. Não, mas veja que eu vou ler aqui, num comentário bíblico, diz assim: o contexto elucida com clareza que esta parábola tinha o objetivo de ensinar o destino futuro é determinado pelo uso que as pessoas fazem das oportunidades da vida presente. Esse é o contexto da parábola. É mostrar que nós temos, o que Jesus estava querendo ensinar para aqueles fariseus, é que a única chance que nós temos, que eles têm, nós também temos, é essa vida, de tomar as escolhas corretas. Porque depois do julgamento não terá mais solução. Tanto é que você vê que o rico que fala assim, ele retruca, tenta argumentar, replica, insiste e fala com né, ali Abraão ali na parábola, olha, fala com Lázaro para me ajudar, manda alguém avisar meus irmãos, mas falando não tem, nem que ressuscitasse, né? E aí o comentário ele continua dizendo assim, para a gente fechar aqui esse contexto de hoje. Fica claro que Jesus estava narrando uma história imaginária com o propósito de ensinar uma verdade específica a respeito da relação entre esta vida e a vida futura, ou seja, a vida eterna. O que Jesus queria é que os fariseus se preparassem para a vida eterna. Que eles não ficassem nessa situação de avareza. Que eles fossem pessoas que ajudassem o seu semelhante, tanto na parte material, quanto na parte espiritual. Mas queria guardar tudo para eles.
né? O egoísmo. Era isso que Jesus estava ensinando na parábola. Era isso, não é nada mais além disso. Você viu que interessante? Você gostou desse vídeo? Então, de novo, peço para você, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha aí com as pessoas que você conhece, tá? Esse é o contexto de hoje. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, dessa explanação. E desejo que Deus aí abençoe seus estudos, abençoe sua vida. Nós vamos ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo aí. Valeu!